Você já parou para pensar que, enquanto você diz nada está acontecendo, o céu pode estar completamente em movimento ao seu respeito? Às vezes, você olha para a própria vida e tudo parece igual. Os mesmos problemas, as mesmas lutas, as mesmas contas, as mesmas dores, os mesmos medos. Mas isso não significa que Deus esteja parado. Hoje, eu quero caminhar com você em uma verdade espiritual muito profunda. O impossível já começou antes mesmo de você perceber. Você não precisa ver o milagre se formando para acreditar que ele existe. Você não precisa sentir algo diferente para saber que Deus está agindo. Você só precisa aprender a confiar no Deus que trabalha no silêncio, no secreto, nos bastidores. Antes da gente mergulhar nessa mensagem, escreve aqui embaixo nos comentários: eu creio que Deus já está movendo algo em meu favor. Esse é o seu ato de fé hoje. É como se você estivesse dizendo: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu escolho crer que o Senhor já começou algo que eu ainda não vejo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever, ativar o sininho, porque todos os dias eu estou aqui com você, trazendo palavra de conforto, direção, cura emocional e fortalecimento da sua fé. Agora, respira fundo. Se puder, feche os olhos um pouco e deixa essa mensagem descer lá dentro da sua alma. 1. Quando tudo parece parado, mas o céu está em movimento, talvez você esteja vivendo aquele tipo de dia, ou de fase, em que a sensação é: foi tudo travando devagar e agora parece que nada se mexe. Você ora, mas a resposta não vem. Você tenta, mas não vê resultado. Você conversa, explica, luta, mas parece que as pessoas não entendem. Você olha para o calendário e pensa: já era para ter acontecido alguma coisa. Por que está tudo igual? E é aqui que o inimigo tenta plantar uma mentira muito perigosa. Se nada aconteceu ainda, é porque Deus não está fazendo nada. Só que isso não é verdade. A Bíblia mostra diversas vezes que Deus trabalha antes dos olhos humanos verem qualquer coisa. Ele está organizando o que você ainda não enxerga. Ele está mexendo em peças que você nem sabia que existiam. Ele está abrindo caminhos em lugares que você nem imaginava pisar. É como se a sua vida fosse um palco. E o que você vê agora é a cortina fechada. Do lado de dentro, você não vê. Mas Deus está mexendo em cenário, ajustando iluminação, posicionando pessoas, preparando a cena. Você só enxerga tecido parado, mas atrás da cortina tem um Deus em plena atividade. Talvez você só veja a conta que não fecha, o diagnóstico que assusta, a porta que não abriu, a oração que você já fez 1000 vezes e parece não passar do teto. Mas Deus está vendo, conexões sendo criadas, livramentos que você nem sonha, oportunidades sendo alinhadas, processos internos sendo curados dentro de você, pessoas-chave sendo preparadas para entrar na sua história na hora certa. Você acha que está no tempo parado. Deus sabe que você está no tempo de bastidor. 2. O silêncio de Deus não é abandono, é construção. O silêncio de Deus incomoda, né? Ele mexe com a nossa cabeça. Você ora e não sente nada. Você coloca uma situação diante de Deus e, em vez de uma resposta clara, vem silêncio. A mente começa a sussurrar: será que ele me esqueceu? Será que eu fiz algo errado? Será que essa promessa não é para mim? Mas o silêncio, na maioria das vezes, é sinal de construção, não de rejeição. Pensa numa obra bem feita. O barulho maior não é quando ela está pronta, é quando está sendo construída. No começo, tudo é poeira, pedaços quebrados, marteladas, concreto, buraco. Você passa e pensa: que bagunça! Mas o arquiteto não vê bagunça. Ele vê processo. Ele vê detalhes que você não entende, estruturas que você não compreende, cálculos que você não saberia fazer. Na sua vida, é semelhante. Você olha e enxerga bagunça. Deus olha e vê estrutura sendo levantada. Às vezes, Deus fica em silêncio para te poupar de respostas que você ainda não está pronto para ouvir. Te livrar de caminhar com informações
que te deixariam desesperado, te impedir de correr antes da hora para lugares que ainda não estão preparados para te receber. Ele poderia te explicar tudo, mas você não suportaria. Então ele escolhe te guardar em um silêncio que, aos teus olhos, parece abandono, mas na verdade é cuidado. Enquanto Ana chorava em silêncio diante de Deus, ninguém via nada acontecendo. Por fora, era só uma mulher quebrada, angustiada, incompreendida. Por dentro, Deus já estava alinhando o tempo de Samuel, o impacto do ministério dele, a forma como aquela resposta seria a resposta não só para Ana, mas para uma nação inteira. Enquanto você chora em silêncio, lúcido ou sozinho no seu quarto, Deus está alinhando coisas que tocam muito além do que você imagina. Gente que vai ser alcançada pela sua história, pessoas que vão ser curadas através do seu testemunho, portas que vão se abrir para muito mais gente do que apenas você. O silêncio não significa que Deus saiu de perto. Significa que Ele está perto demais, trabalhando em áreas profundas onde ninguém entra nem você. 3. Portas que parecem trancadas, mas já estão cedendo por dentro. Tem portas na vida que a gente cansa de empurrar. Você já tentou tudo: currículo, conversa, ligação, e-mail, jejum, vigília, mudança de plano, tentativa de novo. E elas simplesmente dizem, não. Isso mexe com a autoestima, mexe com a fé, mexe com a motivação. A sensação é, não importa o que eu faça, não vai dar certo. Mas muitas portas de Deus não se abrem na hora que você quer porque ainda não é seguro você passar por elas. Você só vê a madeira, a fechadura e a mão cansada de bater. Deus vê gente lá dentro que ainda pode te ferir, ambientes tóxicos dos quais Ele está te protegendo, situações que iriam inflar o seu ego e afastar você da presença dEle, caminhos que parecem sucesso, mas terminam em destruição. Às vezes você está lamentando uma porta que Deus fechou, sem imaginar que essa porta era um abismo disfarçado. E há algo espiritual forte aqui. Muitas portas já começaram a ceder, mas você ainda não percebeu. A tranca já não é mais tão firme. A corrente já está começando a enfraquecer. A estrutura já está sendo mexida. Mas Deus ainda mantém a porta fechada, porque o ambiente do outro lado ainda está em reforma. Enquanto isso, Ele trabalha em você também. Fortalece seu caráter. Cura a carência que faria você se vender barato. Trata a ansiedade que faria você destruir algo bom logo no começo. Te ensina a confiar sem precisar controlar tudo. Quando na hora certa essa porta se abrir, você não vai entrar como alguém desesperado, mas como alguém preparado. E o mais bonito, tem porta que não se abre pelo esforço da sua mão. Ela se abre sozinha aos olhos humanos, mas na verdade é Deus dizendo, agora está pronto, agora é seguro, agora é o tempo. 4. A promessa está crescendo onde ninguém vê. Uma das maiores frustrações da nossa alma é, eu não vejo mudança. Você olha para o casamento e pensa, está igual. Olha para a área financeira, não sai do lugar. Olha para a saúde emocional. Eu ainda luto com as mesmas coisas. Olha para si mesmo e diz, eu ainda sou a mesma pessoa quebrada, ansiosa, insegura. Mas assim como uma semente, a promessa de Deus não cresce primeiro onde as pessoas enxergam. Ela cresce no secreto. Antes de você ver frutos, Deus está aprofundando raízes, firmando fundamentos, fortalecendo aquilo que ninguém vê. O bebê cresce no ventre antes de aparecer nos braços. A árvore cresce para baixo antes de crescer para cima. O sol nasce antes da luz invadir a sua janela. Do mesmo jeito, o agir de Deus cresce dentro da sua história antes de aparecer na superfície da sua realidade. Talvez você esteja num tempo em que tudo parece rotina, repetição, mais do mesmo. Mas por trás da rotina Deus está, mudando a forma como você reage, curando padrões internos, te ensinando a depender mais dele do que das circunstâncias, te preparando para sustentar aquilo que ele vai colocar nas suas mãos. Se o milagre viesse sem raiz, ele até impactaria por um tempo, mas não duraria. Deus não está fazendo algo raso na sua vida. É por isso que às vezes parece demorado, é porque tem profundidade. 5.
O chão que te derrubou pode ser o mesmo lugar onde Deus vai te levantar. Talvez tenha uma cena específica na sua mente que sempre volta: o dia da queda, o dia da notícia, o dia em que algo se rompeu dentro de você. Pode ter sido uma traição que você não esperava, uma resposta de não que te destruiu, uma perda que você nunca imaginou viver, um erro seu que te trouxe consequências que você carrega até hoje. E sabe o que é mais cruel? Muitas vezes a gente abraça essa cena como se ela definisse tudo. Foi ali que tudo acabou. Mas na perspectiva de Deus, ali foi o lugar onde muita coisa começou. A queda revela aquilo que a caminhada lisa nunca mostraria. Onde você é frágil, onde você confiou demais em si mesmo, onde você colocou pessoas no lugar de Deus, onde você carregou peso que nunca foi seu. Deus não romantiza a sua dor. Ele não finge que não doeu. Mas ele também não desperdiça nenhum pedaço dessa queda. O chão que você está amaldiçoando hoje pode ser o mesmo chão do qual Deus vai te levantar de um jeito que você nunca imaginou. Talvez nesse cenário, você aprenda a orar de um jeito que nunca orou antes. Você aprenda a se relacionar com Deus não apenas por interesse, mas por intimidade. Você desenvolva uma compaixão que não teria se nunca tivesse quebrado. Muita gente só enxerga Deus nas vitórias, mas tem uma porção da glória de Deus que só aparece nos vales, nas cavernas, nos desertos. É ali que Deus te conhece de perto. É ali que Ele mostra que não vai embora quando sua fé falha. É ali que Ele te ensina que amor dele não é contrato, é aliança. Você não vai ficar para o resto da vida no chão onde caiu. Deus está transformando esse lugar em plataforma de recomeço. 6. A espera que machuca hoje está te formando para o amanhã. Tem uma espera que dói como se a alma estivesse em carne viva. É aquela em que você acorda dizendo, hoje vai, mas vai dormir pensando, tudo igual de novo. Talvez você esteja esperando uma cura, uma reconciliação, um emprego, uma direção clara, uma mudança concreta na sua casa. E a sensação é, Deus poderia fazer em 1 segundo, por que ainda não fez? A resposta nem sempre é simples, mas ela é verdadeira. Porque Ele não está apenas preparando a bênção, Ele está preparando você. Se você recebesse hoje tudo o que pede, do jeito que pede, no tempo que pede, talvez isso te afastasse de Deus. Talvez isso alimentasse um orgulho que você não percebe que existe. Talvez isso te colocasse num lugar emocional que você ainda não sabe administrar. A espera limpa motivações, alinha prioridades, expõe idolatrias escondidas, fortalece a fé de um jeito que só o tempo é capaz de fazer. Na espera você descobre se você ama a Deus pelo que Ele faz ou por quem Ele é, se a sua fé é baseada em emoções ou em convicção, se você quer de verdade o propósito de Deus ou apenas um alívio momentâneo. Deus não está atrasando a sua vida. Ele está sustentando a sua história para que o que vier não seja algo que passe, mas algo que permaneça. 7. Deus não precisa da sua força perfeita. Ele trabalha na sua fraqueza assumida. Talvez no meio de tudo isso você pense, mas eu sou fraco demais. Eu erro demais. Eu tenho medo demais. Eu não sou uma pessoa forte de fé como os outros. E é aqui que vem uma das verdades mais libertadoras do Evangelho. Deus não precisa que você seja perfeito para começar algo impossível na sua vida. Ele precisa que você seja sincero. Ele trabalha com gente real, com medo, com falhas, com passado complicado, com traumas, com limitações. O que Ele espera de você não é uma performance, é entrega. A sua fraqueza não assusta Deus. O seu cansaço não espanta Deus. Suas dúvidas não são novidade para Ele. Ele sabe quem você é por inteiro. E ainda assim escolheu te amar, cuidar de você e escrever propósitos sobre a sua história. Talvez a oração mais poderosa que você pode fazer hoje não é Deus me faz forte, mas sim, Deus me ajuda a depender de Ti na minha fraqueza. Porque é aí que o impossível começa, quando você para de tentar ser o herói da própria história e deixa Deus ser o Deus da sua história. 8. Encerramento deste bloco, mas o processo continua. Se você chegou até aqui, é porque existe algo muito profundo dentro de você
que ainda acredita. Mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo cheio de perguntas, você ainda está aqui ouvindo sobre fé, sobre promessa, sobre um Deus que age quando tudo parece parado. Isso já é obra de Deus em você. Hoje eu quero que você guarde pelo menos essas 3 verdades. O silêncio de Deus não é ausência, é trabalho nos bastidores. A porta que ainda não abriu pode estar sendo preparada para não te machucar. O que parece demora é muitas vezes formação, não punição. O impossível não vai começar na sua vida. Ele já começou. Lá atrás, muito antes de você entender, muito antes de você pedir do jeito certo, muito antes de você perceber. Se essa mensagem falou com você, comenta aqui embaixo. O impossível já começou na minha vida. Assim eu vou saber que você caminhou comigo até aqui. E você também estará declarando isso sobre a sua própria história. Não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com alguém que está vivendo silêncio, atraso, queda, medo ou cansaço. Que o Senhor te envolva agora com uma paz que não faz sentido humano, que acalme seu coração, te lembre que você não está sozinho e te faça perceber, dia após dia, que mesmo quando tudo parece parado, o céu continua em movimento ao seu favor. Quando o impossível começa a se tornar visível. Você percebeu que até aqui nós falamos muito sobre o que Deus faz antes do milagre aparecer. Agora, vamos caminhar por algo igualmente profundo. O impossível não aparece de repente. Ele começa a se manifestar em sinais silenciosos. Sinais tão sutis que só quem está com o coração sensível consegue perceber. Talvez você olhe para a sua vida e pense, não tem nenhum sinal, nada está acontecendo. Mas Deus raramente começa pela grande porta. Ele começa pelas pequenas rachaduras no impossível. 9. Quando o medo tenta ser maior do que a promessa. Um dos maiores inimigos do impossível é o medo. O medo chega sem pedir licença. Ele entra no pensamento, aperta o peito, enfraquece as forças, rouba o sono. E ele é persuasivo. Ele diz coisas como, não vai dar certo, vai acontecer de novo. Você não é capaz. Deus não vai fazer por você. É tarde demais. Mas existe uma verdade espiritual. O medo só cresce quando você não está ouvindo a voz certa. Quando a voz de Deus entra, o medo perde volume. Foi assim com Jairo. Ele recebeu a pior notícia que um pai pode ouvir. Mas antes que o medo tomasse o coração dele, Jesus disse, não temas, crê somente. Marcos 5,36. Essa frase mudou tudo, e ela é para você hoje. O medo é rápido, mas Deus é preciso. O medo é barulhento, mas Deus é firme. O medo paralisa, mas Deus direciona. Talvez você esteja como Jairo, entre uma má notícia e uma promessa. Entre o que o mundo diz e o que Deus falou. E Jesus está repetindo para você hoje, não temas, continue crendo. Porque Deus não precisa de tudo resolvido para começar a agir. Ele só precisa de um coração disposto a acreditar mesmo com medo. 10. Quando tudo à sua volta diz não, Deus começa a ajustar o cenário. Existe um tipo de tempo espiritual que parece injusto. Você tenta daqui, tenta dali, e nada se abre. As portas dizem não, as pessoas dizem não, os recursos dizem não, as circunstâncias parecem empurrar você para longe. E sabe o que é mais doloroso? Quando você vê outras pessoas avançando e se pergunta, por que comigo não acontece? Mas existe algo que você precisa entender profundamente. Quando tudo diz não, não significa que Deus te rejeitou. Significa que Deus está te protegendo e ajustando o cenário. A história de Esther nos mostra isso. Antes dela ser levantada como rainha, antes dela ter voz, antes dela ter acesso, o cenário precisou ser ajustado por Deus. E esse ajuste não foi bonito, não foi imediato, não foi lógico, mas foi perfeito. O lugar onde Deus vai te colocar não pode estar desorganizado. As pessoas certas precisam estar lá. As erradas precisam sair. O ambiente precisa amadurecer. O tempo precisa alinhar. Enquanto você acha que está tudo parado,
Deus está movendo coisas invisíveis para você. Esse não que você está ouvindo agora pode ser, na verdade, um calma, ainda não é seguro. O não de hoje, muitas vezes, é a direção para o sim de amanhã. 11. O que você acha que perdeu não foi perda. Foi espaço sendo aberto. Existe uma dor que poucos conseguem explicar. A dor da perda. Perda de relacionamento, perda de sonho, perda de oportunidade, perda de estabilidade, perda de pessoas, perda de fases. E muitas vezes você olha para o vazio e pensa, eu perdi demais. Nada preenche isso, mas o céu enxerga diferente. O vazio é o espaço onde Deus planta o novo. Olhe para Jó, ele perdeu tudo. Tudo, e parecia definitivo. Mas Deus não terminou a história na página da perda. Ele escreveu restituição, e restituição em dobro. O mesmo texto que diz que Jó se arrependeu no pó e na cinza é o texto onde Deus vira o cativeiro dele. Deus não ignora suas perdas, mas Ele nunca permite que elas sejam finais. A perda limpa o terreno, remove excessos, interfere em apegos, prepara espaço para uma fase que não caberia no cenário antigo. Talvez você ainda esteja chorando por algo que Deus já tirou. Mas quando Deus permite a remoção de algo, é porque Ele está preparando substituição de propósito. O que você perdeu não te diminuiu, te preparou. 12. O improvável é a assinatura de Deus. É impressionante como Deus escolhe pessoas improváveis. Quando procuram alguém forte, Deus chama alguém fraco. Quando procuram alguém capaz, Deus escolhe o esquecido. Quando procuram alguém experiente, Deus levanta o simples. Davi era improvável. Gideão era improvável. Maria era improvável. Pedro era improvável. Você também pode ser, mas improvável não significa incapaz. Significa apenas que a glória vai ser toda de Deus. O improvável não tem currículo para mostrar. Ele tem dependência. E Deus ama usar dependência para revelar poder. Quanto menos provável é a sua vitória, mais clara será a mão de Deus quando ela acontecer. Se você se sente pequeno, inadequado, lento, pouco valorizado, esquecido, saiba disso. O cenário ideal para Deus agir é justamente esse. Quando ninguém espera nada, Ele faz tudo. 13. Quando Deus move a primeira peça, tudo começa a avançar. O desânimo geralmente nasce da sensação de que nada muda, mas toda mudança profunda começa com um movimento pequeno. Um único movimento do céu pode reescrever meses ou anos da sua história. Foi assim no Vale de Ossos Secos. Antes da vida entrar, antes da carne surgir, antes do vento soprar, houve ruído. O primeiro sinal. O primeiro movimento. O primeiro barulho daquilo que Deus estava prestes a reconstruir. Talvez você ainda não esteja vendo carne, forma, estrutura. Mas pode ser que Deus já tenha começado o ruído. Algo pequeno, discreto, quase imperceptível. Uma conversa, uma oportunidade, uma lembrança no coração de alguém. Uma mudança interna em você, um início de cura, um movimento espiritual que você ainda não discerniu. Não despreze o primeiro movimento. É assim que Deus começa revoluções. 14. A resposta que não chegou ainda está sendo moldada. Uma das maiores frustrações humanas é orar e não ver resposta. Você fala, você pede, você suplica, e a vida segue igual. Mas não é porque você não vê nada que Deus não está fazendo tudo. A resposta de Daniel foi enviada no primeiro dia, mas só chegou semanas depois. Por quê? Porque havia batalha espiritual, processo, alinhamento, preparo, guerra que Daniel não via. Você também não vê. Mas Deus está enviando respostas que tocam outras pessoas, que pedem tempo, que dependem de mudanças profundas, que precisam de maturidade sua, que envolvem territórios espirituais que você nem imagina. A resposta não atrasou. Ela está sendo trabalhada. Deus não entrega a resposta maldada. Ele entrega a resposta perfeita. 15. O impossível começou antes de você acreditar. A parte mais linda de tudo isso é:
Deus inicia o milagre antes da sua fé estar pronta. Ele não espera você estar forte. Ele não espera você estar confiante. Ele não espera você estar totalmente seguro. Ele começa antes. Maria não entendeu o milagre quando ele começou. José não imaginou a mudança enquanto estava preso. Moisés não fazia ideia de que Deus estava iniciando libertação enquanto ele pastoreava ovelhas no deserto. E você? Você também não faz ideia de quantas peças já estão em movimento. O impossível não vai começar. Ele já começou. Agora, ele está apenas avançando até o ponto em que você vai conseguir ver. Quando o impossível aparecer, você vai perceber que Deus estava trabalhando quando você achava que estava tudo parado, que Deus estava preparando quando você achava que havia silêncio, que Deus estava alinhando quando você achava que era o fim, que Deus estava movendo quando você achava que tinha perdido. O impossível não começa no momento em que você vê. Ele começa no momento em que Deus decide, quando o impossível começa a se manifestar sobre a sua vida. Depois de tudo o que caminhamos até aqui, existe uma verdade que o Espírito de Deus quer selar dentro de você hoje. O impossível não vem de fora para dentro. Ele começa dentro de você. Antes de Deus mudar o cenário, ele muda o interior. Antes de Deus abrir uma porta, ele abre seus olhos. Antes de Deus liberar uma resposta, ele prepara seu coração para recebê-la. É por isso que algumas transformações começam de forma tão silenciosa que o mundo não percebe, mas você percebe. Algo em você começou a mudar. Talvez bem devagar, bem discretamente. Você já não desiste com a mesma facilidade. Você já não chora pelo mesmo motivo. Você já não pensa como pensava meses atrás. Você já não se relaciona com Deus como antes. Você começou a ter esperança em áreas que estavam escuras. Isso não é acaso. Isso é sinal de movimento espiritual. 16. Deus muda primeiro o seu interior, depois o seu exterior. A maioria das pessoas pensa que Deus trabalha de fora para dentro. Primeiro, ele muda a situação, depois a pessoa muda. Mas no reino de Deus é o contrário. Deus muda você para que você esteja preparado para a mudança que virá. É assim que ele opera. 1. Ele acalma seus medos antes de acalmar a tempestade. A tempestade pode continuar, mas dentro de você algo começa a se estabilizar. 2. Ele fortalece sua fé antes de abrir a porta, para que, quando a porta se abrir, você entre com maturidade e não com ansiedade. 3. Ele cura seu coração antes de te entregar novas conexões, para que você não repita padrões antigos em relações novas. 4. Ele limpa sua visão antes de te mostrar o caminho, para que você não confunda atalhos com destino. 5. Ele tira pesos internos antes de te dar novas responsabilidades, para que o que vier não te esmague. Talvez você esteja pedindo, Deus, muda minha vida. Mas Deus está respondendo, eu estou mudando você, porque você é a base do que eu vou fazer. 17. O impossível começa quando Deus reorganiza sua identidade. Uma das batalhas mais grandes que você trava não é com pessoas, circunstâncias ou problemas. É com a imagem que você tem de si mesmo. Você se vê pequeno, limitado, fraco, atrasado, sem valor, sem preparo. Mas Deus te vê valente, amado, escolhido, capacitado, carregando propósito, sendo moldado para algo grande. E enquanto você está tentando convencer Deus de que não é suficiente, Deus está tentando convencer você de que Ele é suficiente. O impossível não depende de você ser perfeito, potente, influente ou extraordinário. O impossível depende de quem Deus é, do que Deus decidiu, do propósito que Ele escreveu, da graça que Ele liberou, da promessa que Ele te fez. Quando você entende isso, o fardo cai, a comparação perde força, a ansiedade diminui, o coração encontra lugar de descanso, porque você percebe, não é sobre o quanto você consegue, é sobre o quanto Ele já começou. 18. Os sinais do impossível já começaram, mesmo que sua mente tente negar. Quais são os sinais do impossível? Eles quase nunca são barulhentos. Eles não anunciam sua chegada.
Eles não fazem alarde. O impossível começa com coisas quase invisíveis. Um pensamento de esperança que você não tinha mais, uma força que aparece do nada em um dia difícil, uma direção simples que surge na sua mente, uma paz estranha em um momento que deveria te desesperar, um alívio que chega sem explicação clara, um reencontro de propósito depois de meses ou anos de cansaço. Esses são os primeiros movimentos. É o céu dizendo: eu já comecei algo dentro de você, e será questão de tempo até que isso se manifeste fora de você. 19. O cenário, aos poucos, começa a revelar que Deus estava trabalhando desde sempre. Essa é uma das partes mais emocionantes da jornada. Quando você olha para trás e percebe que Deus estava fazendo tudo, quando você achava que Ele não estava fazendo nada, você começa a conectar os pontos. Coisas que antes pareciam atrasos, injustiças, fracassos, perdas, bloqueios, portas fechadas, agora começam a fazer sentido. Aquela decepção que te machucou, te afastou de um lugar que te destruiria. Aquela porta que não abriu, te protegeu de entrar em algo que não tinha estrutura para te sustentar. Aquele relacionamento que acabou, salvou você de um futuro que Deus não aprovava. Aquele emprego que você perdeu, te impulsionou à área onde você realmente floresceria. Aquela espera dolorosa criou dentro de você raízes que você nunca teria desenvolvido na pressa. Não foi aleatório, não foi perda, não foi descaso, não foi esquecimento, foi movimento do céu. Um movimento que você só entende depois. O impossível já está a caminho. Agora que chegamos ao fim dessa jornada, eu quero falar com você de uma forma muito direta, quase como se a gente estivesse conversando cara a cara. Você não chegou até aqui por acaso. Você não ouviu essa mensagem por acidente. Você não está neste vídeo por coincidência. O Espírito Santo te trouxe até aqui porque Ele queria que você soubesse. Você não está parado. Sua vida não está parada. Seu futuro não está parado. O céu está em movimento. Enquanto você achava que Deus estava em silêncio, Ele estava preparando a página mais importante da sua história. Enquanto você duvidava, Ele sustentava. Enquanto você chorava, Ele recolhia cada lágrima. Enquanto você sentia medo, Ele guardava seu caminho. Enquanto você pensava em desistir, Ele mantinha de pé aquilo que você ainda não conseguia carregar. Eu sei que a espera dói. Eu sei que o silêncio pesa. Eu sei que as portas fechadas machucam. Eu sei que os atrasos frustram. Eu sei que a luta interna cansa. Mas eu quero que você segure essa verdade com toda a força da sua alma. O impossível não vai começar. O impossível já começou. Começou quando você ainda não acreditava. Começou quando você não tinha forças. Começou quando você nem imaginava. Começou antes da sua fé estar pronta. Começou antes da sua maturidade existir. Começou antes de você enxergar qualquer sinal. Deus já iniciou aquilo que vai transformar sua vida. E quando você finalmente ver, vai entender que cada detalhe, cada atraso, cada lágrima, cada silêncio, cada porta fechada, cada queda, cada recomeço, fazia parte do plano perfeito que Ele estava escrevendo com amor. Agora, respire fundo. Acalme o coração. Descanse na presença de Deus. E se essa mensagem tocou você, declara aqui embaixo: eu creio. O impossível já começou na minha vida. Assim eu vou saber que você caminhou até o final e você também estará selando no mundo espiritual essa verdade sobre a sua história. Obrigado por estar aqui. Que Deus te visite hoje com paz, te envolva com força, te abrace com esperança e te acompanhe em cada passo que você der daqui em diante. Até o próximo vídeo. E nunca se esqueça, Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê.